Vamos hoje aqui fazer mais um Anita Responde. A Juliana me pergunta como saber quando o galho está bom para ser enxertado. No caso, Juliana, você quer saber se uma planta simples está preparada para receber o enxerto, o material genético, ou se vice-versa, né? Se a planta que você vai recolher o material genético está apropriado para você estar fazendo aí a enxertia em uma outra planta. Vou dar uma dica aqui para você. Veja bem, essa aqui, vamos supor que isso aqui é uma planta simples. Então, esse galho aqui, ó, é um galho que você pode estar sim utilizando ele para fazer o enxerto em outra planta. Esse aqui pode ser o material genético e aí você pode vir aqui, ó, nessa outra planta que tem uma espessura um pouquinho mais grossinha que ela, aí você pode estar fazendo a enxertia nessa aqui no caso. Então, você só precisa que o galho esteja com a espessura adequada, tanto o cavalo quanto o material genético, que tenha pelo menos a mesma espessura um do outro, para que você possa utilizar aí para fazer seu enxerto. Mesmo que o seu cavalo esteja um pouquinho mais grosso que o material genético, não tem problema. Ele só não pode ser mais fino que o material genético, porque senão quando você for fazer o enxerto, vai acabar que pode não dar certo, que ele vai ficar sobrando espaço nas laterais, e aí quando você fizer o enxerto, corre o risco de não dar certo. Então, sempre o cavalo precisa ter uma espessura igual ou um pouquinho mais grossa que o material genético. Vamos lá para a próxima pergunta. Quanto tempo para a muda de estaca engordar o caldex? Aline, para a muda de estaca engordar a parte da raiz, ela vai precisar de alguns anos. Por quê? Primeiro que ela vai levar uns 3 meses só para enraizar. Após 3 meses, você vai tirar ela aí de onde você enraizou, vai passar para um vasinho e vai ter aí um cuidado especial com ela, como você tem nas suas outras mudas de semente. No caso, ela precisa de um bom substrato, precisa de ter uma boa adubação, então tudo isso depende muito de como você vai cuidar aí da sua estaca para que ela desenvolva bastante a parte das raízes. Então não dá para saber exatamente quanto tempo vai ser necessário para ela estar com um caldex bem gordo, porque depende também do cuidado que você terá com essa sua muda de estaca. Olha essa daqui, ó. Essa daqui, olha o tamanho. Cresceu muito, eu até vou fazer uma poda nela, mas vou fazer quando o tempo estiver mais quente, que agora estamos no período de inverno, faz sol, mas faz frio, chove muito, então eu não vou fazer a poda. Essa daqui, ó, ela é uma muda de estaca. Eu tenho certeza que ela já está com uma raiz bem bonita por baixo, que ela está com um tronco bem encorpado. E do mesmo jeito que eu cuido dessa planta aqui, que é de semente, eu tenho cuidado com essa aqui. Então, ela tem 2 anos, essa daqui, ó. E eu ainda não sei como está aí a raiz dela, mas só pelo tronco dá para saber que ela tem um bom desenvolvimento de raiz. Mas vou deixar ela aí mais um tempo para poder estar retirando ela aqui para ver como está a raiz. Então, depende muito de como você vai cuidar aí da sua muda de estaca. Essa daqui, ó, eu tive problema dela com podridão, porque eu mudei ela, ela ficou na chuva, acabou que apodreceu algumas raízes. Mas essa daqui já tem 2 anos e meio. Eu fiz a poda nela, porque eu fiz um enxerto. 2 pegaram e 2 não pegaram, eu vou estar fazendo novamente depois. Então, essa aqui já tem 2 anos, mas tudo depende muito do cuidado que você vai ter com sua muda de estaca, para que ela tenha aí um desenvolvimento de raiz bom, né? Porque se você não tiver uma boa adubação, um bom substrato, infelizmente, ela costuma ficar raquítica, pequenininha, e o desenvolvimento é bem ruim. Tanto da muda de estaca, quanto da muda de semente também. O mesmo cuidado que você tem com uma, tem que ter com a outra, para ela ter um bom desenvolvimento. Respondendo aqui a pergunta de Johnny Chaves, ele pergunta como usar o óleo de nim e para que serve. Então, Johnny, o óleo de nim ele serve para combater alguns tipos de pragas, como lagarta, pulgões, cochonilhas de raiz, cochonilhas nas folhas. Serve também para ajudar a combater o ácaro. E eu tenho esse aqui, ó, que ele já vem... Ele vem 5 pacotinhos desse aqui, ó. Cada pacotinho desse tem 10 ml. Aí você dissolve o conteúdo desse pacotinho aqui em 1 litro de água. São 10 ml para 1 litro de água. E tem ele na forma de óleo também, que esse aqui parece uma pasta. É tipo um cremezinho pastoso, mas tem ele em forma de óleo. Que eu vou até mostrar aqui para você, que eu tenho aqui no frasco, que eu compro em frasco maior. Tá meio sujo aqui porque fica aqui embaixo da bancada, mas aí ele vem assim, ó, nessa forma amarelinha aqui, ó. Aí você usa aí uma seringa para você estar medindo a quantidade. Então, para cada litro de água são 10 ml
de óleo de nim para você borrifar nas suas plantas. E lembrando que ele é muito bom, mas você não pode usar em horário de sol. Eu recomendo que você faça a aplicação sempre à tardezinha. E se você tiver como manter sua planta pelo menos umas 24 horas fora do sol, vai ajudar bastante a não queimar as folhas. Porque se você usar durante o dia e o sol bater, as folhas das suas plantas vão amarelar e vão cair. Então ele é ótimo para poder combater algumas pragas. Sim, eu uso aqui nas minhas rosas do deserto, mas tem que ter esse cuidado de não deixar a sua planta tomar sol pelo menos 24 horas após você aplicar aí o óleo de nim. Então, é dessa forma que usa, 10 ml para 1 litro de água. Só agitar e borrifar, e você pode estar utilizando ele também misturado com o barragem. Eu uso dessa forma aí também, que são 2 ml por litro de água, mais 10 ml de óleo de nim. Junto tudo, agito e borrifo nas minhas plantas. Sempre à tardezinha, viu? Como fazer a troca da minha rosa do deserto de um vaso pequeno para um vaso maior? Você tem aí duas opções. Você pode estar retirando a sua planta com todo o substrato, se você conseguir, né? Aí você pode estar colocando um pouco de substrato que você já utiliza no vaso maior e tá retirando a sua planta dessa forma aqui, ó. Você vai apertar aí o seu vaso e vai retirar com tudo. Não vou retirar aqui porque choveu bastante, tá molhado, vai acabar soltando. Então, você vai retirar com todo o substrato para não abalar e vai passar para o vaso maior. E você tem a opção também de tirar todo o substrato, fazer aí a limpeza, né, de raiz, ou você vai retirar, vai deixar a sua planta fora do substrato uma semana para cicatrizar as raízes. Se quebrar algumas raízes, você pode estar utilizando a cola instantânea, né, tipo Super Bond, para poder cicatrizar as raízes. E você pode estar passando aí para o seu novo vaso, que é uma forma que vai deixar a sua planta um pouquinho abalada. Ela vai amarelar algumas folhas e vai levar um tempo maior para se recuperar. Mas se você retirar a sua planta com todo o substrato, geralmente ela não costuma abalar muito e a recuperação dela é bem rápida. Respondendo a pergunta de Cris: por que não consigo fazer mudas da podas? Elas apodrecem todas. Então, Cris, aqui, quando eu faço poda, vou mostrar para você. Eu costumo enraizar minhas estacas na areia. Eu passo cola instantânea na parte que eu cortei e coloco na areia, e aí eu deixo ou na meia sombra ou direto no sol. Mas uma coisa que você não pode é deixar de fazer a rega nessa areia. A areia não pode ficar encharcada, mas ela também não pode ficar seca. Então, eu vou mostrar aqui para você um canteirinho que eu fiz aqui no cantinho do muro, que eu sempre coloco aqui meus galinhos de estaca. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui esse vaso cheio de muda de estaca, tenho esse daqui, né, que é o cantinho do muro. Eu coloquei areia e aqui eu coloco as minhas mudas de estaca e eu enraizo elas aqui. Eu não vou dizer para você que todas elas vão pegar. Uma ou outra vai acontecer de apodrecer, porque isso é normal, mas a maioria enraiza. Vou mostrar aqui para você, ó. Olha aqui, ó, essa mudinha tem uns 2 meses que eu coloquei aqui, tá vendo? É areia de construção essa areia aqui, ou areia de rio. Você pode estar utilizando ou areia de construção normal, ou se você morar próximo a rios e tiver acesso aí à areia, você pode estar usando, que é uma areia mais grossa, é muito boa para enraizar também. Então, é dessa forma aí que eu enraizo as minhas mudas de estaca. Aí você pode fazer o teste aí e tentar para ver se dá certo com você. A Rose me pergunta o que vem a ser mudas de estaca. Então, Rose, isso aqui, ó, é uma muda de estaca. Ela tá aqui porque ela apodreceu um lado aqui e eu tirei ela do vaso. Então, quando você faz aqui a poda da sua planta, você corta essa parte aqui, ó. Isso aqui fica sendo uma estaca. Então, você passa cola instantânea nesse pedaço que você podou a sua planta e você coloca ela na areia para enraizar. Isso que é muda de estaca, é uma forma de aproveitar os galhos que você fez a poda da sua rosa do deserto ou de outra planta que você quiser enraizar também. Você pode estar utilizando aí os galhos para estar fazendo as suas mudas de estaca. Então, respondida aí sua pergunta. Como fazer para suas mudinhas crescerem mais rápido? Primeiro, você precisa de um bom substrato. Se você tiver aí um bom substrato, esse é o maior segredo para que suas mudinhas sejam mudinhas saudáveis, bonitas e bem gordinhas. Um substrato de boa qualidade. Eu uso aqui, para cultivar as minhas, o substrato Carolina Soil com casca de arroz.
Mas tem também o substrato Carolina Soil que não tem casca de arroz, que é para germinação. Eu prefiro usar o que tem casca de arroz porque ele tanto dá para cultivar mudinhas, quanto dá para cultivar as mudas maiores e outras plantas também que eu queira cultivar nele. Então assim, eu vou mostrar para você algumas mudinhas minhas que têm 6 meses, como elas estão. Então o segredo não é nem adubação, é um bom substrato. Se você tiver um bom substrato, suas mudas serão mudas de boas qualidade. Essas são as minhas mudas, olha. São mudas que eu cultivo no substrato Carolina. Olha como as raízes estão aqui embaixo do copinho. Essas mudinhas têm 6 meses e elas estão assim, ó. Tem outras aqui, ó. Essas aqui todas são cultivadas no mesmo substrato, olha. Vou mostrar para você a qualidade dessas mudas, tá vendo? Quando eu tirei da bandejinha, a única adubação que eu utilizei nela foi farinha de osso. E até hoje ela está somente com essa adubação. Eu até já preciso transplantar ela para sacolinha e fazer uma adubação nela com outro tipo de adubo para que ela tenha um desenvolvimento ainda melhor. Então, para você ter mudas bonitas, substrato de boa qualidade, e quando você for tirar essas mudinhas aí de onde você começar a germinar, após uns 2 meses de germinada ou 3, você pode estar utilizando aí a farinha de osso como adubo. Eu uso a farinha de osso da Vitapan, que eu gosto demais. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você estar dando uma olhada caso você queira comprar. Então, para mim, é a melhor que tem e as que eu uso aqui em todas as minhas plantas. E elas são plantas novas, mas plantas bonitas como essas aqui, ó. Respondendo a pergunta de Fernandes. Boa noite, Anita. Como faço para comprar adubos? Aqui não encontro. Então, Fernandes, eu sempre compro meus adubos pela internet. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar dando uma olhada de alguns produtos que eu utilizo e que eu recomendo. Aí você pode clicar aí e dar uma olhadinha aí, que eu sempre compro meus nesse linkzinho aí que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para mais dicas.